O que me traz à tribuna agora, senador, presidente, também telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, senadores e senadoras, é a economia. Eu queria falar um pouquinho do momento econômico que nós estamos vivendo, porque nessa turbulência política nós acabamos não fazendo análises mais profundas da situação econômica. E eu acabo vendo muitas vezes analistas de jornais, mesmo de telejornais, sempre fazendo uma avaliação muito pessimista e ruim da economia. E eu queria trazer alguns dados que eu acho relevante para o momento que nós estamos vivendo, que demonstram a recuperação ou a tendência de recuperação da economia brasileira e que eu acho importante nesse momento nós refletirmos com a população. Nós recebemos ontem na CAI, aliás, quero dizer que me orgulha muito presidir a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado e agradecer aos meus pares que votaram em mim e me confiaram essa tarefa grandiosa. E ontem nós tivemos uma sessão na CAI em que recebemos o nosso presidente do Banco Central, ministro Alexandre Tombini. Como é de praxe, a CAI recebe 4 vezes ao ano o ministro Alexandre Tombini, exatamente para falar um pouquinho da política monetária, da condução da política cambial, a inflação, enfim, os agregados macroeconômicos e como a nossa economia está respondendo ao momento que estamos vivendo. O senador Tombini fez uma avaliação muito realista do momento que nós estamos vivendo. Disse ele que a economia internacional continua ainda com suas fragilidades, mesmo a gente tendo uma grande liquidez no mundo, nós não estamos conseguindo com ela fazer os investimentos e fazer as recuperações de economias importantes, principalmente dos países desenvolvidos, como nós gostaríamos que fizesse, e obviamente que isso acaba afetando os países em desenvolvimento. Basta lembrar que o Brasil tem como seus principais polos de comércio a Europa, que também está nessa crise, os Estados Unidos e a própria China, que, embora cresça muito, para os nossos padrões, 6,5%, não é o crescimento de outrora, de 10%, 12%. E nem demanda tanto os produtos que o Brasil tem a oferecer, com exceção de alimentos que nós continuamos fornecendo muito. Mas isso tudo tem interferência aqui. Mas ele nos trouxe notícias boas, dizendo que o posicionamento da situação internacional do Brasil tem melhorado. Então, mesmo tendo uma crise internacional, o Brasil está conseguindo responder e melhorar o seu posicionamento na esfera internacional. E com alguns dados importantes. Por exemplo, ele falava do balanço de pagamentos. Em 2014, nós tivemos um déficit no balanço de pagamentos de cerca de 104 bilhões de dólares. Agora, para 2016, a previsão é de que esse balanço de pagamentos tenha um déficit de 30 bilhões de dólares. Então, veja que nós já avançamos muito. E a tendência é que a gente zere esse déficit. Mas ele deu uma outra notícia que torna isso ainda mais positivo, é que o IED, os investimentos estrangeiros diretos no Brasil, estão na ordem de 75 bilhões de dólares. Eles não caíram, muito pelo contrário, eles aumentaram. Então, nós temos um IED que é praticamente o dobro do nosso déficit na balança de pagamentos, o que dá ao Brasil uma situação de muito conforto em relação às suas contas internacionais. Além disso, nós temos também a nossa balança comercial, que é o resultado do que nós importamos versus o que nós exportamos, positiva. Nós estamos exportando mais do que importando. Claro, o dólar cresceu, isso ajudou muito a trazer competitividade para a produção brasileira que vai para a exportação, mas também ele diz o seguinte, além da produtividade, nós também ganhamos em condições de oferecer melhores produtos, em mão de obra mais qualificada. Então, nós estamos melhorando as nossas exportações, não só pela alta do dólar, mas também pelo posicionamento de certos produtos brasileiros no exterior. E isso tende a continuar, até porque ele disse que o dólar vai ficar
estável, né? As oscilações não serão tão grandes. Então, isso é muito importante. E que nós já passamos aquela fase dos ditos swaps cambiais, que são aqueles seguros, né, que se fazia do câmbio para dar uma certa estabilidade aos nossos exportadores, que hoje essa conta está inversa, que antes precisou muito de recursos do Tesouro para pagar os swaps e agora o Banco Central está fazendo ao contrário, devolvendo os recursos para o Tesouro porque a conta está invertida. Eu achei muito boas essas informações, porque se nós estamos com a área externa mais solucionada e estamos melhorando a nossa situação, com certeza isso dá ao Brasil condições de retomar a sua economia interna. E falou o seguinte, é importante para o Brasil reconhecer o significado das suas reservas internacionais. Se hoje nós não temos um ataque especulativo ao Brasil, como já tivemos outrora, é porque nós temos reservas internacionais. E é um colchão grande, são 15% do PIB, do Produto Interno Bruto. Então, isso dá robustez ao país. Isso faz com que quem queira investir não tenha medo de investir. Por isso que a gente tem o IED. Aliás, o Tesouro Nacional fez emissão de títulos na semana passada e nós tivemos mais demanda do que oferta, ou seja, mais gente querendo comprar. Aí pode dizer, mas na realidade nós temos juros altos. Sim, infelizmente temos juros muito altos, mas mesmo juros altos não é a única garantia. Então, as pessoas estão vendo o Brasil como um país que é objeto de investimentos. Então, acho que isso é muito importante, eu queria registrar nesse plenário, eu até brinquei com o presidente do Banco Central, disse a ele, ministro, das últimas vezes que o senhor veio aqui, que eu acompanhei, essa foi a sua melhor visita, com as notícias melhores para nós na economia. E é verdade, não é, senador Dário Berger, porque há um ano ou menos nós estávamos aqui com crise no balanço de pagamentos, com dificuldade na balança comercial, com o IED que não estava na casa de 75 bi, ou seja, o Brasil enfrentava uma crise maior de confiança no plano externo. Então, eu acho que essa confiança retomada, ela é um bom sinal para que a gente recupere a questão interna. E outras duas boas notícias internas que saíram hoje, que é o IPCA 15, a medição da inflação nos 15 primeiros dias do mês de março. Ele veio menor do que o mercado apostava. O mercado apostava mais de 0,5, veio abaixo de 0,5, 0,43, 0,44. Isso mostra que nós estamos reduzindo a inflação. E foi exatamente o que o ministro Tombini disse também na sua audiência pública, de que nós estamos com a inflação em trajetória de queda, que nós tivemos um pico inflacionário em janeiro por conta do aumento de transporte coletivo, mensalidades escolares, alguns preços de mercado, alguns preços administrados, mas que isso era sazonal e que a partir de fevereiro a curva da inflação está descendente. E ele disse assim, e vai continuar assim. Então, isso também é uma boa informação, porque isso com certeza terá reflexo na nossa conta de juros. E conta de juros mais barata significa que nós vamos ter mais crédito e melhores condições para o investidor, para as empresas, para as indústrias brasileiras. Eu queria registrar isso porque eu acho muito relevante. Ultimamente, a gente tem sempre encontrado muita negatividade na avaliação das questões econômicas. Às vezes, você ouve um analista de mercado, na televisão, no rádio, é tão negativo que você diz assim, dá vontade de sair correndo do Brasil, vai quebrar tudo, vai acabar tudo. E não é verdade. Quer dizer, ou seja, nós temos bons pressupostos econômicos internacionais, estamos recuperando bem, e como diz o ministro Tombini, rapidamente nessa área, e estamos tendo também impacto interno. A inflação está decrescente, inclusive os preços administrados, acho que prova disso são as tarifas de energia elétrica, que estão tendo duas diminuições, uma agora em março e a outra em abril. Isso é importantíssimo, né, para a nossa economia, para o nosso setor produtivo, e isso nós temos que falar.
porque se nós não começarmos a positivar a economia, também fica difícil, porque aí você cria um ciclo vicioso. Então, eu acho que esses pressupostos, junto com a reserva internacional que nós temos, são fundamentais para a gente estar passando pela crise que nós estamos passando, sem sentir tanto quanto nós já sentimos no passado. Porque, senador Eumano, a crise financeira que nós estamos vivendo hoje, no Brasil e no mundo, ela é maior do que nas décadas de 80 e 90, muito maior. Mas por que o impacto não tem sido tão grande para o Brasil? Primeiro, porque nós temos reservas internacionais robustas, e isso evita um ataque especulativo internacional, especulativo contra a moeda, especulativo contra o país. Então, a gente continua recebendo recursos estrangeiros, continua emitindo títulos, o mundo continua apostando no Brasil como um aporte, seja para remuneração do seu dinheiro, seja para investimentos. E a outra coisa é que nós criamos, ao longo dos últimos 13 anos, um colchão de proteção social. O que quer dizer isso? Nós diversificamos a economia para a base, nós melhoramos as condições de vida do povo brasileiro e aumentamos os benefícios sociais. Então, eu estava no interior do Paraná na semana passada e no sudoeste do Paraná, Francisco Beltrão, é uma região, o senador Dário Becker deve conhecer, né, tem muita relação ali com Santa Catarina, faz divisa com Santa Catarina e com uma economia muito parecida com regiões de Santa Catarina, que é da agricultura familiar. Aí o prefeito me diz assim, aqui a gente não sente crise econômica, não tem desemprego. Não tem porque está diversificada a economia ali. Hoje a gente tem agricultura familiar recebendo o Pronaf, tendo seguro safra, tendo condições de comprar investimentos para sua pequena propriedade. Todo proprietário hoje tem uma caminhoneta, tem um caminhão, tem um trator, né, consegue financiar equipamentos e tem aonde vender seus produtos, porque ele pode vender para o governo, no PENAI ou no programa de aquisição direta para diversas entidades. Isso faz a diferença, porque a economia do pequeno agricultor sustenta o comércio, que sustenta a pequena indústria, cria um círculo virtuoso. E assim também no agronegócio, nós não temos crise no agronegócio. O interior do Paraná é pujante. A gente vai para Cascavel, vai para Londrina, vai para essas regiões grandes produtoras, nós não vemos crise. Como também não vemos no interior de São Paulo, não vemos em muitas regiões do Brasil, em Santa Catarina, no Mato Grosso. Não vemos, porque nós apostamos nesses últimos 13 anos numa diversificação da economia brasileira, numa diversificação. Temos também o pequeno, não só produtor, mas também o pequeno empreendedor. Hoje nós temos, por exemplo, microempreendedores que conseguem, pagando pouco imposto e tendo uma garantia social do seu negócio, se estabelecer, ganhar recursos e sustentar a sua família. Ampliamos muitos benefícios sociais do INSS. É claro que, às vezes, a gente ouve aqui do plenário dizendo que precisamos fazer uma reforma do INSS, porque isso está muito, o rombo vai ser grande. Mas o rombo não é grande nesses pequenos, não, senador Eumano. O rombo é grande no setor do funcionalismo, que ganha muito bem e que ganha em excesso. Agora, para o microempreendedor individual, que nós colocamos na formalidade, que hoje se aposenta com salário mínimo, que é corrigido pelo valor real, né, inflação mais a variação do produto interno bruto, para a dona de casa que consegue a sua aposentadoria, para inúmeras pessoas que têm o benefício de prestação continuada, ou mesmo beneficiários do INSS que entraram para o sistema. Quer dizer, isso coloca dinheiro na economia, dá condições dessas famílias se sustentarem. Nós não tínhamos isso na década de 80 e 90. Então, uma crise de precedentes como nós estamos vivendo, varria todo mundo, e principalmente os mais pobres. Nós também não tínhamos o Bolsa Família, não é? Todo mundo sofria. Então, eu acho que hoje, mesmo vivendo uma crise que nós estamos vivendo, dificuldade em vários setores, eu não estou omitindo isso, acho que a indústria brasileira está sofrendo, tem muito de responsabilidade dela também, de competência, de capacidade, de investimento, de aproveitar a oportunidade, tem muito, né? Então, nós estamos vivendo uma dificuldade, mas ela não é sistêmica, ela não atinge todo mundo. Não atinge. O Brasil está conseguindo dar respostas para grande parte da população, de sua população.
Tanto é verdade que, mesmo todo mundo afirmando que é uma crise enorme, nós não tivemos uma convocação de greve geral nesse país. E, para mim, isso é sintomático. Vivi os anos 90 com convocação de greve geral em cima de greve geral, porque faltava muito emprego, porque a renda caía muito, porque as pessoas estavam passando fome. Era isso que acontecia. Nós não tivemos uma convocação. Nós tivemos as manifestações do dia 13 pelo impeachment da presidenta Dilma e do dia 18 contra o impeachment da presidenta Dilma. Públicos absolutamente diferentes, classes sociais diferentes, e não tiveram bandeiras econômicas sendo levadas para a rua. Não estava lá a bandeira por mais emprego, por mais renda. Não que não tenha crescido o desemprego, ele cresceu, mas ele não está afetando a população de forma sistêmica. Por isso que nós temos que focar em algumas medidas para tentar recuperar nossa indústria, tentar recuperar setores do comércio e regiões do país. São Paulo pode estar sofrendo muito? Pode. Quem ganha muito quando tem uma crise acaba perdendo muito, não é assim, senador Eumano? Então, quem está acostumado com uma renda mais equilibrada, como é o resto dos estados brasileiros, não tem um pique de sofrimento tão grande. Infelizmente, São Paulo acaba tendo. Mas nós não podemos medir a economia do país só por esse pulso, ou só pela avaliação do mercado financeiro. Não podemos. Então, hoje eu conversei com o analista do mercado financeiro, ele me disse assim: veja, nós vamos para o 3º ano de queda do PIB. E eu acho que vai acontecer isso mesmo, que nós vamos ter queda no PIB 2016. Aí eu falei para ele, olha que interessante, vão ser 3 anos consecutivos de queda no PIB, mas com um impacto muito menor do ponto de vista social e econômico para a população brasileira. É ou não é? Ele disse assim, eu tenho que admitir que é. É claro, porque nós temos também que medir a riqueza distribuída de forma diferente, porque os mecanismos do mercado financeiro hoje são mecanismos que serviam para a análise de décadas passadas e que tem que começar a se modernizar, porque a riqueza de um país não pode ser medida só na variação do PIB, ela tem que ser medida também na distribuição de renda que é feita, na forma como se diversifica a produção, na forma da qualidade de vida das pessoas. Então, quero repetir aqui, não estou dizendo que nós não temos crise, não estou dizendo que nós não temos desemprego, temos e temos que enfrentar isso, mas eu acho que as notícias são alvissareiras e a gente não está conseguindo olhar para elas em razão da crise política. E aí eu quero destacar esses 2 sustentáculos, esses 2 pilares que são fundamentais para nós na condução da economia, as reservas internacionais. E quero aqui logo deixar o meu posicionamento. Eu divirjo nesse ponto do meu partido, do PT, que soltou uma carta dizendo que nós tínhamos que usar as reservas internacionais para investimentos. Eu acho que, quando muito, nós podemos usar as reservas internacionais para pagamento da dívida bruta, mas também não sou a favor, porque elas cumprem um importante papel de estabilização do país no cenário internacional. E o outro ponto que eu acho importante é a proteção social, é ter o Bolsa Família, é ter os programas sociais, é ter o salário mínimo corrigido pelo valor real, inflação mais variação do PIB, e ter essa proteção da Previdência Social. Isso é fundamental. Por isso, eu também quero dizer que concordo com o meu partido, e nesse aspecto é fundamental, que nós não temos que fazer superávit primário a qualquer custo. Veja, superávit primário não é um fim em si mesmo. Ele é um instrumento de política fiscal. Agora, se eu estou com a minha economia com dificuldades, se eu tenho que investir, pagar o fornecedor para quem a União está devendo, garantir o programa social, garantir a aposentadoria dos mais pobres, ter universidades para a população, ter creche, eu não posso querer fazer um colchão para pagar a dívida. Eu vou deixar essa dívida aumentar um pouco, renegociá-la, mas vou pegar o dinheiro e colocar naquilo que é essencial. Pelo menos é assim que eu trabalho na minha vida pessoal. Procuro não aumentar a dívida, mas também não vou tirar a comida da boca dos meus filhos para pagar. Vou lá e vou renegociar. É assim que todo mundo faz. Então, eu acredito que, nesse momento, o que nós temos que fazer é sustentar as nossas reservas internacionais e sustentar os programas sociais do nosso país e os investimentos públicos e privados. Se tiver que fazer déficit orçamentário, eu não vejo problema algum. Não é isso que vai dar credibilidade ao país. O que nós precisamos é retomar a economia, retomar as receitas, retomar a renda da população o quanto antes dessa parcela que perdeu, para que a gente tenha uma economia vigorosa.
vitoriosa, e eu não tenho dúvidas que o Brasil vai ter. Nós estamos muito melhores do que estivemos no passado. Estamos mais preparados, com instituições mais fortalecidas, com diversificação econômica e com muitos produtos para exportação. E temos competitividade naquilo que hoje o mundo inteiro precisa, alimentos. E não tenho dúvidas que isso vai ajudar muito no desenvolvimento brasileiro. Então, senhor presidente, eu queria deixar esse registro, agradecer muito o ministro Tombini pela vinda aqui na CAI. Na próxima semana, queria deixar um convite aos senadores, nós vamos receber o ministro Nelson Barbosa, que vem falar para nós das medidas, dos avanços e das ações do governo, o que está fazendo e também já a melhora nos indicadores da economia do país. Então, deixo um convite aqui e quero deixar uma mensagem de esperança e de otimismo, que apesar de a gente estar vendo uma crise política muito grande, de ter muitas análises que não são análises otimistas na economia, nós temos sim uma tendência de melhora que é significativa. Muito obrigada, senhor presidente.